Bom dia, crianças. Hoje, dia 14, já é quinta-feira, 14 de maio, quinta-feira. Nós iremos para História, né? Dando continuidade à rotina da nossa semana, que tia Kaline postou para vocês no início da semana no grupo. Vejam aqui que hoje eu terminei a rotina que contém o roteiro de atividades da unidade 2 do livro e da apostila que eu fiz. Então, né, essa rotina, a apostila ela ficou um pouco grande, porque ela vai até o dia, até a segunda semana de julho. Olha, até o dia 17 de julho, certo? Então, por isso que ela ficou um pouquinho mais cara, inclusive, a apostila, porque foi atividades, né, para mais de 2 meses. Hoje ainda é 14 de maio, e a apostila vai até 14 de julho, então ainda tem 2 meses. Tia, quer dizer que a gente vai ficar tudo isso sem aula? Não sei, mas como eu não sei, nós não sabemos, gostaria, o sonho de todo mundo, o meu, o seu, de vocês, que a gente retorne o quanto antes possível. Mas diante do cenário atual, eu tenho certeza que nós não voltaremos agora. Então, por esse motivo, eu achei por bem fazermos logo uma rotina mais longa. Se voltarmos antes, ótimo, melhor ainda. Então, continuando, olha, hoje, quinta-feira, nós vamos para o livro de História. Só um minutinho. Guilherme, com esse tweet na boca, tá atrapalhando, né, meu filho? Baixa o som e o tom de voz. Então, vamos lá. Na nossa unidade anterior, a gente viu sobre o Mar Tenebroso, as grandes navegações, o Tratado de Tordesilhas. Foi uma unidade bem extensa, né? Então, por que a gente precisou ver tudo isso? Porque a gente precisou entender o que aconteceu antes dos portugueses chegarem às terras que hoje faz parte do Brasil, certo? Então, a gente teve esse pequeno entendimento na unidade 1, que nós já terminamos, onde a gente estudou sobre as grandes navegações, a disputa das terras de Espanha com Portugal, como se deu essa conquista, por que Portugal chegou aqui, porque ele estava buscando um caminho para as Índias, em busca de expandir o comércio português, e chegou às terras que hoje é o Brasil. Foi Cristóvão Colombo quando descobriram, na verdade eles descobriram o continente inteiro, a América, que é o nosso continente, né? Então, nós hoje vamos começar a unidade 2 do livro de História, que, né, já chega, no caso, vai contar um pouquinho o que aconteceu depois que os portugueses chegaram aqui. Aconteceu tudo isso, teve toda essa história que nós vimos na unidade 1, e enfim, Portugal, Pedro Álvares Cabral, com a esquadra enviada pelo rei de Portugal, chegou às terras que hoje pertencem ao Brasil, mais precisamente no estado da Bahia. Então vamos lá, e quando tudo começou, no início da colonização. Deixa eu pegar aqui o livro do aluno, porque a tia Kaline agora está com 2 livros, o do aluno e o do professor, porque o do aluno a imagem é maior do que o meu. Então vamos para a página 24. Olha, o início da colonização. E o que é colonização? É quando Portugal designou pessoas portuguesas para explorar, né, as terras que hoje pertencem ao Brasil, ou seja, colonizar, fazer dessas terras aqui um país, um novo país. Mais ou menos isso. A gente vai ver direitinho ao longo da unidade. O início da colonização, na unidade 2. Vou segurar aqui. Nesta unidade você vai aprender que a extração do pau-brasil
foi uma fonte de riqueza para os portugueses no passado. Está aqui na unidade 2, né? Compreender a catequização dos indígenas como parte do processo de colonização. Aprender o que é e onde se localiza a Mata Atlântica. Reconhecer o mapa, identificar e interpretar legendas. Relacionar o problema do desmatamento no presente com a exploração da Mata Atlântica no passado. Bem interessante, nós vamos relacionar o problema do desmatamento hoje em dia ao que aconteceu no passado. Nessa foto aqui, os indígenas foram representados como figurantes. Aqui, né? Mais ou menos como figurantes. Como observadores passivos da cerimônia realizada pelos portugueses. Ou seja, aqui. O que é que eles estão fazendo? Minha gente, vamos aqui. Observe a pintura, certo? Leia a legenda e converse com os colegas, né, o pessoal da sua casa, sobre as questões. Vamos aqui para essa legenda aqui de baixo. Vamos ler o que é que quer dizer isso aqui. Ó. Primeira missa no Brasil. Primeira missa no bom sou eu aqui embaixo, né? Tentando focar o livro. Primeira missa no Brasil. Detalhe de Victor Meirelles, em 1860, uma pintura de óleo sobre a tela. A primeira missa das terras que mais tarde formariam o Brasil aconteceu em 26 de abril de 1500, na região de Porto Seguro, no atual estado da Bahia, por determinação de Pedro Álvares Cabral. Porque, como eu disse, vocês viram, inclusive na unidade anterior, Portugal era um país extremamente católico. E a primeira coisa que eles chegaram, quando eles chegaram ao Brasil, as terras que hoje pertencem ao Brasil, que viu aqueles índios, a sua maioria não usava roupas como eles usavam, falando línguas estranhas, eles imaginavam que tinham chegado às Índias, por isso deu aos habitantes que aqui moravam o nome de índios, que imaginavam que tinham chegado às Índias. Então a primeira coisa que ele fez foi setar um símbolo muito presente da religião católica. Qual foi esse símbolo? Está bem aqui na pintura. A cruz. No dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa. Os índios, eles nem conheciam o que era a religião católica. Eles já tinham as crenças deles. Eles acreditavam no Deus, mas eles tinham o Deus que eles acreditavam tem outro nome. Ou seja, eles tinham uma cultura totalmente diferente da cultura portuguesa. Né? Então, qual foi a primeira ideia de Portugal? Catequizar os índios, ou seja, convertê-los à religião católica. Nessa imagem aqui, os índios aparecem passivos, observando, olhando, admirados, mas na realidade é que ninguém sabe muito ao certo como foi que eles reagiram a tudo isso. Né? Se sabe-se que, claro, eles ficaram encantados com a quantidade de materiais que os portugueses tinham para realizar os trabalhos, com tudo aquilo, mas essa pintura aqui, sabe-se que foi celebrada a primeira missa, mas essa pintura aqui foi pintada muitos anos à frente. Não foi uma fotografia tirada, não foi exatamente ao certo, que assim aconteceu. No número 1, tem uma pequena perguntinha aqui para vocês responderem, que tia Kalina até já respondeu oralmente. Olha, vamos ler a número 1. Quando os portugueses chegaram ao território onde hoje é o Brasil, eles encontraram povos nativos que possuíam uma cultura totalmente diferente da sua. Na pintura, a cruz representa qual aspecto da religião dos portugueses? Como tia Karen falou, a cruz está representando aqui o que? A religião católica, a religião dos portugueses. E ao chegarem aqui, a primeira coisa que eles tentaram fazer foi catequizar os índios. Como os indígenas foram representados nessa pintura? No número 2. Aqui é uma resposta um tanto pessoal, mas como tia Karen me disse, eles foram representados como figurantes, como observadores passivos. Eles estavam aqui passivos, assistindo sem entender nada, né? Até porque eles não entendiam a língua dos portugueses. Então, vamos para a próxima página, que é a página 26.
e entender mais um pouco sobre o pau-brasil, né? Sobre quando Portugal chegou aqui, qual foi a primeira riqueza que eles encontraram. A árvore que virou riqueza. A árvore que virou riqueza. Vamos ler esse parágrafo junto comigo. Vamos aqui, deixa eu... Quando você chega a um lugar desconhecido, o que mais lhe interessa? O que você imagina que mais interessou aos portugueses logo que chegaram à terra que mais tarde, as terras que mais tarde formariam o Brasil? Olha, essa resposta ela tem um balãozinho aqui como se fosse pessoal, mas eu quero que vocês respondam com as palavras de vocês. Na opinião de vocês, o que é que Portugal mais procurava aqui? O que é que ele queria? Será que não seria riqueza? Não é? Vão pensando aí, vão coloquem aqui na resposta, uma pequena respostinha, aqui no balãozinho verde. Primeiro parágrafo. No início do século XVI, a presença do pau-brasil na Mata Atlântica, ao longo do litoral, chamou a atenção dos portugueses. Litoral, gente, é onde tem as praias, né? Onde são os lugares banhados pelo Oceano Atlântico. Se chama litoral. Ao longo do litoral, chamou a atenção dos portugueses. Conhecido também como pau de tinta, os índios não chamavam pau-brasil de pau-brasil, não. O pau-brasil era muito valorizado na Europa, pois de seu tronco era possível extrair um corante vermelho, cor de brasa. Esse corante era utilizado para tingir tecidos, como o linho e a seda. Entre os tupi, o pau-brasil era chamado de ibirapitanga. Olha como era chamado o pau-brasil entre os índios. Ibirapitanga, que significa pau vermelho. Eles usavam a madeira para fazer arcos e o corante para tingir as penas. Então, qual foi a primeira riqueza encontrada aqui pelos portugueses? Foi essa árvore aqui, o pau-brasil. E eles perceberam, eles viram que através dela poderia ser extraído um corante vermelho cor de brasa que serviria para atingir tecidos. Então, o pau-brasil foi a primeira riqueza encontrada pelos portugueses aqui no Brasil. Vamos aqui para a parte de baixo. Parceria entre os portugueses e os indígenas. Os portugueses se beneficiaram do conhecimento indígena sobre o pau-brasil e a Mata Atlântica. Então, quando eles chegaram aqui, já tinham os índios, né, os nativos da região, que conheciam tudo sobre as plantas, sobre as árvores, sobre a mata. Então, os portugueses fizeram o quê? Eles sabiam que poderiam ter benefícios com o conhecimento dos índios. Porque eles chegaram numa terra com uma mata fechada, com muita floresta, eles não sabiam nem por onde começar. Olha o tamanho do Brasil. Então, os índios, eles podem me ajudar para conseguir riquezas para Portugal. Então, aqui. Né? Então, eles vamos fazer uma parceria, né? Começaram a utilizar dos conhecimentos indígenas em prol do país Portugal. Os nativos faziam a maior parte do trabalho necessário à exploração dessa madeira. Cortavam, empilhavam as toras, transportavam as feitorias e embarcavam no navio. Em troca desses serviços, recebiam objetos de metal, como anzóis, facas, tesouras e machados, que eram ferramentas muito diferentes das que usavam até então, feitas de pedra. Este sistema de troca de trabalho por produtos era chamado do escambo. A riqueza produzida para a coroa portuguesa com o trabalho dos indígenas era muito maior que o valor gasto na recompensa dadas a eles, o que configurava um negócio muito lucrativo para os portugueses. Aí aqui nessa imagem, vamos prestar atenção aqui o que é que diz aqui nessa legenda, indígenas realizando o corte do pau-brasil. Isso aqui é uma xilogravura de André Tervet, publicado no livro de Lacan,
em 1575. Vixe, olha, esse livro aqui ele foi publicado em 1575, uma xilogravura. Olha, os índios cortando, empilhava e levava para a embarcação. Minha gente, vamos pensar o seguinte. Os índios, eles não tinham o conhecimento que os portugueses tinham, não. Um machado para ele era uma coisa do outro mundo. Como é que eles cortavam as árvores? Tudo era através de pedras. Eles faziam as pedras, era assim que eles faziam as armas dele. Então, como é que eles pescavam? Né? Ou com arco e flecha, ou, né? Então, chegou os portugueses com um anzol. O anzol facilitava a pesca. O machado facilitava, as facas facilitava o trabalho dos indígenas. Então, menino, eles ficaram encantados, eles não tinham noção do valor do pau-brasil para os portugueses, eles não tinham essa noção. Então, qual era o trabalho deles? Cortar a árvore, né? Cortavam as toras, empilhavam, eles mesmos levavam para as embarcações dos navios para serem transportados para Portugal, né? Então, esse trabalho, ele ficou conhecido, deixa eu apagar aqui, se lembrem desse nome, como escambo. Escambo era a troca, os índios não tinham dinheiro, certo? Para eles, dinheiro, eles nem conheciam, Escambo, vocês me dão os materiais de vocês, que eu acho interessante, como machado, faca, anzol, e em troca disso vocês vão cortar e trazer essa madeira para cá. Então, os índios não tinham noção do quanto eles estavam sendo explorados, né? Para eles achavam que estavam sendo beneficiados. No século XVI, vamos aqui para a próxima página, no século XVI, a extração do pau-brasil, olha aqui, a extração do pau-brasil mostrou-se tão lucrativa que atraiu o interesse de outros europeus que ocuparam o território americano em busca dessa madeira. O ritmo de exploração foi tão intenso que em pouco tempo o pau-brasil só podia ser encontrado bem distante da costa, a cerca de 20 quilômetros. Lembram que eu falei sobre o litoral? Que era onde é que o pau-brasil era encontrado? No litoral. Então, o litoral, nos lugares que é banhado pelo oceano. O que é que aconteceu? Os índios foram cortando o pau-brasil para mandar para Portugal, né? Para mandar para Portugal fazer seu comércio, para enriquecer a coroa portuguesa. De onde se tira e não se põe, se acaba, não é verdade? Por que o pau-brasil hoje em dia é raríssimo? Eu, particularmente, nunca vi nenhum. Mas eu imagino a quantidade de árvores como o pau-brasil que não existia aqui. Então, ela começou a ser encontrada a 20 quilômetros de distância. 20 quilômetros é mais ou menos como daqui de Cruzeta para Acari. Então, já não tinha mais no litoral inteiro. Já começou a ser encontrada bem distante, já no século XVI, ou seja, 100 anos depois. Né? Mais ou menos aí 100 anos depois. Então, aí que começou a extração, com a extração do pau-brasil, foi aí que começou o desmatamento nas matas atlânticas, porque hoje em dia o que acontece? Existe o desmatamento legal e o desmatamento ilegal. O desmatamento legal por empresas, acredito que existem as empresas que são autorizadas para isso, mas se cortar a árvore, ela precisa plantar também. Cortou aqui, plantou, cortou, plantou. Para quê? Para que não haja um desequilíbrio ambiental, mais do que nós já temos, né? Já imaginou se esse ritmo tivesse continuado e se não tivesse tido uma conscientização e não tivesse sido plantado outras árvores no lugar? Hoje em dia a gente não tinha mais floresta, né? Ok? Então vamos lá. Como aqui, ó. Pau-brasil, vamos ler essa legenda aqui. Vamos sempre nos pegando a legenda. Olha que linda a árvore. Pau-brasil em praça na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Essa foto é 2017. Ó. Observe a xilografura. Cadê a xilografura? Tá aqui, ó. Vamos observar essa xilografura de novo. O que é que vocês podem observar nessa xilografura aqui? Ó, vocês podem observar, olha aí para de vocês.
né? Claro que é uma foto, uma xilografura, uma foto não é de uma boa qualidade, mas você pode observar aqui navios levando para o Brasil, os índios cortando, empilhando ali, ó, tá vendo eles empilhando? Então, aqui na página 27, vai até aqui, vai até onde? Até a página 27. Na realidade, a nossa rotina de hoje é para vocês lerem todo o conteúdo. Tia Karine vai colocar outros vídeos no grupo, assistam o vídeo todo, porque hoje é só até a página 27, mas depois nós iremos para as próximas páginas e a explicação de hoje vai servir para toda unidade. Então, observe a xilografura reproduzida na página 26, certo? E responda no caderno o que está representado nela. Quem conseguir responder aqui no livro, não tem problema, certo? O que é que está representado nessa xilografura, minha gente? A exploração e o transporte do pau-brasil. Vou responder essa para vocês. O que é que está sendo representado aí? A exploração. A. O que é que está se representando aqui na xilografura? A exploração. A exploração. E o transporte do pau-brasil. Eles estão transportando em navios, certamente, para Portugal. E o transporte do pau-brasil. E a resposta da A, certo? Vamos aqui para B. De que modo os indígenas conseguiam ferramentas como as da xilografura? Tia Karine falou no vídeo. Como é que eles... Olha aqui, ele tá cortando essas aqui com o quê? Ele tá usando o quê? Dá pra ver nessa daqui, ó. Um machado. Como foi que ele conseguiu esse machado? O machado, ele tem uma ponta de ferro, né? Bem afiada para facilitar o trabalho. Como foi que os índios conseguiram o machado? Né? Através do escambo. Escambo era o que? Era o nome dado a essa troca. Os portugueses davam para os índios essas ferramentas, davam não, né? Trocavam. Em troca disso, eles queriam o que? A exploração do pau-brasil. Eles iam lá, sabiam onde tinha as árvores, cortava e empilhava, levava para os navios. Os portugueses não tinham trabalho nenhum, nem muito menos, era pouquíssima a despesa deles, né? Com anzol, com machado, com facas, em troca de um trabalho como esse tão pesado e que acabou com as nossas árvores, né? A árvore que deu nome ao nosso país. Então vamos lá. De que modo os indígenas conseguiam ferramentas como os da xilografura, né? C. Como é chamado o sistema de troca de trabalho por produto? Que a Karine falou, tem no texto, né? Acabei de falar como era o nome como era o nome desse sistema de troca de trabalho entre os índios e os portugueses, né? Ó, tia Karine vai responder a B também, certo? B. As próximas páginas vocês já vão estar mais adaptados, já vão respondendo sozinho. Eles recebiam esse tipo de ferramenta. Eles recebiam esse tipo de ferramenta. Esse tipo de ferramenta. Esse tipo de ferramenta em troca de corte, empilhamento e transporte. Em troca do corte. Estão vendo aqui, corte, empilhamento e transporte do pau-brasil.
pau-brasil. Olha, veja bem a pergunta. B. De que modo os indígenas conseguiam ferramentas como os da xilografura? Na xilografura dá para ver que ele está com machado, né? Como é que eles conseguiam essas ferramentas? Eles recebiam esse tipo de ferramenta em troca do corte. Olha o que é que eles tinham que fazer: cortar a árvore, empilhar e transporte do pau-brasil. Eles tinham que cortar, empilhar e deixar lá no navio, certo? Para os portugueses só levarem para conseguir dinheiro com elas em Portugal e também para outros países, né? Porque o pau-brasil passou aí para vários países ao redor do mundo. E a C tá bem fácil, como é chamado o sistema de troca de trabalho por produtos. Já falei mil vezes no vídeo, tem no texto. 2. Preencha o quadro abaixo. Nome dado ao pau-brasil pelos indígenas. Como foi o nome dado ao pau-brasil pelos indígenas? O pau-brasil para os indígenas tá aqui, ó. Eles serviam para quê? Ó, como foi, tem no texto falando o nomezinho de indígena bem interessante. Como, ó, nome dado ao pau-brasil pelos indígenas. O pau-brasil para os indígenas servia para quê? Tem falando no texto também. Aqui, servia para os indígenas. O pau-brasil para os indígenas servia para quê? Os portugueses, nome dado ao pau-brasil. O pau-brasil para os portugueses serviam para quê? Também tá bem claro no texto. Já encontrei aqui. Agora nós vamos falar um pouco sobre a preservação das florestas. Aqui, ó, não deixem de ler, né? Preservação das florestas. No passado, não havia preocupação com a preservação do meio ambiente. Durante um longo período, as florestas foram desmatadas ou queimadas, sem controle e sem a preocupação com o replantio. Foi o que eu falei mais à frente no vídeo. Assim, ao longo do tempo, grande parte da Mata Atlântica, floresta nativa do litoral brasileiro, foi desaparecendo. Hoje, existem leis ambientais que regulamentam o uso e o corte das florestas, além de campanhas para conscientizar as pessoas. No entanto, permanecem os conflitos, pois não existe um consenso. Ou seja, nem todos os países, instituições, etc., concordam com as políticas ambientais atuais. Conversem com seus colegas, com as pessoas da sua casa. O que podemos fazer para ajudar a preservar as florestas, na opinião de vocês? Na cidade ou na região onde você vive, existem campanhas para conscientizar as pessoas sobre o desmatamento? Isso aqui a gente pode trazer para a realidade de Cruzeta, certo? Que existem campanhas, tem aos montes na internet. Mas aqui, onde é que nós temos consciência? Onde é que vocês aprendem um pouco sobre essa consciência do desmatamento? Vocês podem citar a escola, tá certo? Porque a escola ensina muito isso a vocês. Nós, professores, o tempo todo, sempre quando a gente está trabalhando isso com vocês, a questão da conscientização, de preservação do meio ambiente. Então, vocês podem estar citando a escola. O que podemos fazer para ajudar a preservar as florestas? Isso aí é uma resposta também pessoal, que eu tenho certeza que vocês têm plena capacidade de responder. Então, por hoje é só, o nosso vídeo já está bem longuinho. O nosso vídeo, a nossa de amanhã, de sexta-feira, é só essa página aqui, ó. 28 e 29. Amanhã tem que a Aline grava um vídeo falando sobre essas duas páginas. Por hoje é só, não deixe de assistir o vídeo até o final. Beijos!